Olá, você que estava aí acompanhando a programação da web rádio ossemeador.org, veio para cá. E você que chegou agora aqui também, seja bem-vindo. Nós vamos até às 9h30 com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas de Allan Kardec. Esse programa é realizado aqui no Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, nos estúdios montados aqui no Núcleo Espírita O Semeador. E você participa, você pode ligar para nós através do telefone 997-666-555. Se você está fora do Brasil, você disca o prefixo internacional 55. Se você está aqui em São Paulo, dentro do Brasil, prefixo DDD 11. Liga para a gente aqui, estamos aguardando o seu contato. Você pode também fazer posts na internet, você que nos acompanha aí nas páginas do live do Facebook aqui do programa Semeando a Boa Nova ABC. Você deixa lá o seu comentário, faz lá a sua colocação. Também pode fazer o seu e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Logo mais às 18 horas, este programa aqui vai ser retransmitido lá na web rádio ossemeador.org e também no YouTube. Estamos aqui nesta manhã muito bonita, a equipe toda a postos nos telefones, a Suzete nos acompanhando aí, nos comentários e no apoio o Anderson, o Eros, o Danilo, o Valdecir, o Marinho, o Hélio, a Clarissa, o Fernando, o Flávio, a Juliene, ou seja, uma equipe todinha trabalhando para levar até você o programa Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o companheiro Sérgio Malinotti, que é atuante talefeiro aqui do Núcleo Espírito Semeador. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, mais uma vez. Bom dia, é sempre uma alegria muito grande participar, quero agradecer o convite, né? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Esperamos hoje poder contribuir aí com as melhores vibrações a respeito desse assunto que é tão importante para todos nós, né? E o assunto que o Sérgio vai falar hoje é um assunto que interessa a todos nós. Desafios da terceira idade na atualidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o crescimento da expectativa de vida das pessoas tem gerado aí um significativo aumento na quantidade, no número, na quantidade de idosos. Então, nesse programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o Sérgio e com os demais companheiros aqui a respeito desses principais desafios que existem aí para a terceira idade, sempre com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Ô Sérgio, atualmente, quais são os principais desafios que a gente pode considerar para a terceira idade, hein, Sérgio? Bom, vamos falar um pouquinho do conceito. O que é terceira idade? O que é terceira idade? De repente, né, tem pessoas aí que não são e acham que não são e são, e alguns que não são. Exatamente. Então, a gente pode definir da seguinte forma. Segundo alguns registros, o termo terceira idade foi desenvolvido por um gerontólogo francês, chamado Bouet, na década de 60, e ele utilizou a idade da época que se aposentava, que era entre 60 e 65 anos. Naquela época era normal aposentar nessa idade, aí a gente não tinha as leis, os regulamentos que vigoram hoje. Então foi criado o termo terceira idade nessa época. Para a geriatria, as idades são definidas da seguinte forma. Por que terceira idade? Porque a primeira idade é do 0 aos 20 anos. Né? A segunda idade é dos 21 aos 49. A terceira idade, dos 50 aos 77. E a quarta idade, dos 78 aos 105 anos. Né? Como nós estamos hoje vivendo com uma possibilidade, aí, uma expectativa de vida em torno de 75 anos, o IBGE projeta aí um crescimento muito grande até o ano 2025, 2030, um percentual muito grande de idosos. Até porque a taxa de natalidade também diminuiu bastante nesses últimos anos. Né? Quer dizer, há um envelhecimento natural da população. Exatamente. Esse é um processo biológico que vai afetar inexoravelmente a todos nós, né? E o primeiro desafio é a gente se adaptar a isso, né? Mas aqui o que acontece? A Organização Mundial da Saúde, ela estabelece o seguinte critério para o idoso. Para os países desenvolvidos,
a idade que é considerada idosa é acima dos 65 anos. E os países em desenvolvimento, 60 anos. Então essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, né? E quais seriam, Sérgio, aí se a gente pudesse falar aí dos desafios que as pessoas da terceira idade, independentemente da faixa que estão, as pessoas já mais experientes, etc., quais seriam os principais desafios que atualmente essas pessoas encontram, hein? Muito bem. Bom, os desafios são muitos, né? São muitos. Já durante um bom tempo existem muitos estudos que estão sendo direcionados para esse tipo de assunto, buscando opções, buscando políticas públicas que se enquadrem, né? Mas a gente poderia citar aqui alguns, né? Primeiro, o acolhimento do idoso. Esse é o primeiro, tanto pela família como pela sociedade, né? Segundo, a gente pode falar da atualização tecnológica. Esse é outro desafio que o idoso tem. Depois a gente pode falar um pouquinho de mobilidade, a questão da saúde, né? Mas basicamente vamos colocar um pouquinho de bom humor aqui na questão do envelhecimento, né? Envelhecer, segundo alguns dizem, é o processo de acumular pequenas perdas, né? A gente perde um pouquinho da visão, perde um pouquinho da audição, perde um pouquinho das habilidades cognitivas, né? Isso vai fazendo com que a gente apresente naturalmente alguns limites, né? E isso é um processo biológico, não há o que fazer, né? Todos nós, invariavelmente, ao envelhecermos, passaremos por esse processo, né? E essa questão do envelhecer, para nós a aceitação é o primeiro processo. Aceitar, entender quais são os problemas oriundos dessas limitações e a partir daí buscar, tentar uma vida, um envelhecer de forma ativa. Né? A gente pode considerar então, para o nosso ouvinte entender melhor, que o desafio maior da terceira idade, ou os principais desafios, se concentram na manutenção de uma qualidade de vida para esse idoso, é isso mesmo? Perfeitamente. Bom, na verdade a qualidade de vida ela não se prende exclusivamente ao momento do início do envelhecimento. A qualidade de vida ela vem da juventude, né? Você viver de forma ativa, de forma saudável, ela se inicia, na verdade, na juventude, né? Há sempre a preocupação de que você tenha uma velhice ativa, né? Um envelhecimento ativo, saudável, lá atrás. Isso é o mais importante, né? Ok, nós estamos falando sobre os desafios da terceira idade na atualidade. Marinho, bom dia, Marinho. Bom dia, Toríbio. Bom dia, companheiros aqui do estúdio. Os companheiros deste programa que estão remotamente nos ajudando também. Sim, a né? equipe gigante aí, uma equipe gigante trabalhando com a gente. aos nossos queridos ouvintes. Agora, Marinho, por que é que esse tema interessa para o espiritismo? Por que trazer para a doutrina espírita o tema da terceira idade? Qual a razão disso? Toríbio, o nosso bem-estar, né? Nós vamos encontrar, falando ainda um pouquinho tecnicamente também, que a definição de saúde, hoje em dia, perante aí a Organização Mundial de Saúde e tudo mais, inclui o aspecto espiritual como parte da saúde, né? Então, nós envelhecermos, as pessoas que estão na faixa chamada terceira idade, que, aliás, brincando um pouquinho, acho que todos nós estamos aqui, né? Só aqui na mesa, só a Clarissa que escapou aqui, né? Você é idoso, todos jovens. Então, significa que para nós estarmos bem espiritualmente, nós precisamos aprender a viver essa fase e superar as dificuldades naturais que nós temos. Se nós imaginamos que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, ao mundo onde vai existir, onde a predominância do mal, a predominância dos problemas, das adversidades vão ser cada vez menores, não é? Nós vamos aprender a viver com um pouco mais de paz, com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de esperança, não é? E
no presente momento, é importante para o idoso, que já vivencia as dificuldades aqui que foram aqui colocadas, que ele aprenda a viver com isso, para que ele viva com qualidade e que ele viva com a relativa felicidade. Por quê? Porque o idoso está se preparando de alguma maneira para o retorno à espiritualidade, né? O idoso está se preparando para a última quadra da vida dele, né? Se ele se tornar infeliz, se ele se tornar cada vez mais amargurado, se ele se tornar cada vez mais, vamos brincar de novo aqui, como se fala para ser na velhice rabugenta, né? Exato. Fatalmente, o momento que nós vamos passar para o mundo espiritual vai ser muito sofrido. Nós vamos passar nessa condição, né? Então, todas as vezes que nós tratamos do bem-estar, tem um interesse espiritual, sim, porque o bem-estar significa energia favorável, significa capacidade de passarmos alegria para o semelhante, significa a capacidade de nós podermos interagir melhor com as pessoas, né? Então, por todas essas razões, o Espiritismo se preocupa com o bem-estar das pessoas, porque o bem-estar não é apenas físico, ele é espiritual também. Uhum. E por aí passa a compreensão, por aí passa a alegria, né? Quantos fatores espirituais que não estão presentes na vida inteira, não só no idoso, mas principalmente no idoso, para que ele tenha uma quadra final da existência dele com qualidade e que ele possa se preparar para o retorno à espiritualidade com bem, vamos assim dizer, espiritualmente falando. Essa é uma das principais razões. Manter a qualidade de vida Isso. de uma pessoa para que o espírito também esteja bem, né? Exatamente. Muito bem, você que está nos acompanhando aí, nós estamos falando sobre os desafios da terceira idade na atualidade. Diga para a gente aqui no 997-666-555 ou vai lá na nossa página que você está nos acompanhando aí pelo Facebook, pela página do live aqui do programa SBN ABC, e diz pra gente o que você está achando do programa. Dá uma sugestão de tema pra gente, diz pra gente que tema você acha que nós deveríamos abordar aqui também no programa SBN. Clarissa, bom dia, como vai, Clarissa, tudo bem? Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes, bom dia Nós a já todos. temos movimentações nas redes sociais aí, Clarissa? Já temos, tem gente descobrindo que está na terceira idade também. também. Gente que está descobrindo hoje que está na terceira idade. A nossa querida Maria Saboleschi, não vou ser indelicada, não vou relembrar aqui as faixas de idade, durante o programa a gente lembra de novo. Vou aproveitar também e mandar um abraço para os outros ouvintes que mandaram bom dia para nós, como João Vieira, a Márcia Silva, a Ivana Galindo, Nelly Bauer, Patrícia Costa, Luzia Zago, Verônica D'Angelo, Érica Reps, Bel D'Amico, Sandra Mazo, Dirce Storel e Sandra Bronson. Tem bastante gente, Toríbio. Muito obrigado por vocês estarem aí nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. O Sérgio Marinotti é o nosso convidado de hoje para falar desse tema tão importante aqui. Mas deixa eu dar um alô para você, que esta parte, essa meia hora aqui do programa Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa especializada em higienização de ambientes empresariais e domésticos com produtos que são certificados pela Anvisa para combater o Covid-19. Você precisa conhecer os produtos que são comercializados pela Cleaning Solutions. Cleaning Solutions na Avenida Dr. Cesário Bastos, 390 em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Liga para lá, 4437-1414. Vamos repetir para você anotar aí, 4437-1414. Também somos apoiados nessa meia hora pela Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim 1168 em Santo André. Telefone 49940443. Repetindo para você anotar aí, 49940443. Superbanca é onde o pessoal aqui do Semeando a Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa. Se você quer nos apoiar como fazem a Cleaning Solutions e a Superbanca, entre em contato com a gente. E todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é o gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Semana passada ganharam os livros a Esmeralda Alcade e o Orlando Madeira. Já foram informados e vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito do Semeador, todos os sábados após o programa Semeando a Boa Nova. Sérgio, a gente está falando tanto dessa questão da terceira idade, desafios na atualidade, etc. tal, mas tem um desafio que até o ano passado o mundo inteiro, mas principalmente as pessoas, aqueles seres que estão na terceira idade, não tinham,
que pegaram, esse desafio pegou eles mais fortemente, que é a questão do isolamento social. Porque durante a pandemia, muitos desses idosos, né, dos chamados idosos, deixaram de executar as suas atividades fora de casa para terem que cumprir à risca o isolamento social, né? Quais são as possíveis consequências desse isolamento na saúde emocional? Muito bem. Vamos só voltar um pouquinho para... acabei esquecendo de pontuar aqui o aspecto da lei brasileira. O Estatuto do Idoso estabelece que o idoso no Brasil é a pessoa com 60 anos ou mais. E o que vale para todos os efeitos de lei, né, é o Estatuto do Idoso hoje, né? E, então vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. O Mário tocou o ponto da questão da saúde espiritual. Eu tinha colocado aqui a definição da Organização Mundial de Saúde, o que significa saúde segundo a OMS, né? Tá descrito da seguinte forma, eu vou ler ipsis literis, né? Pleno bem-estar biopsicossocial, independente de enfermidades na pessoa, mais bem-estar espiritual. Quer dizer, a OMS já define que o bem-estar espiritual faz parte da saúde da pessoa. Até porque, às vezes, você tem uma pessoa com saúde, está bem no corpo físico, mas não está bem espiritualmente. E vice-versa também, né? Então ele define dessa forma. As consequências mais comuns do problema que nós estamos vivendo aqui, e que não afetou só o idoso, a gente sabe perfeitamente disso, afetou literalmente a todos nós, né? Aí, o jovem, as crianças, né? Os idosos, a questão da ansiedade e da depressão. Esses foram os dois pontos que mais estão chamando a atenção, a questão da evolução dessas doenças hoje, né? Então, quer dizer, você estava acostumado com um ritmo de vida, de repente aquilo teve que ser cortado, né? Teve que ser paralisado, e passamos a viver uma experiência nova, uma experiência, todo mundo sabe, extremamente difícil, né? E que para cada um aí está sendo uma experiência diferente. Sabe, Toribio, esse ponto que o Sérgio está abordando O isolamento social. é interessante, porque se nós formos analisar a rigor, isso que está sendo colocado aqui do isolamento e tudo, não acontece apenas com o idoso, né? Acontece com as pessoas que, em função do distanciamento social necessário, acabam tendo efetivamente que interagir menos socialmente, né? Então isso afeta, e daí os casos, né, de depressão, os casos de tristeza, às vezes, né, melancolia que vem. Nós aqui na Casa Espírita, nos processos de atendimento fraterno que a gente continua fazendo por telefone, aliás, é importante a gente informar o ouvinte que esse atendimento é feito por agendamento, quer dizer, nós não temos um horário determinado. A pessoa se manifesta, a gente agenda um horário e temos uma conversa com as pessoas, né? Daqui a pouco nós vamos pedir Eu vou pedir para você, inclusive, dar detalhes para a gente sobre deixar o isso. telefone aí. Mas o que nós queremos colocar é de que isso não afeta apenas o idoso. Agora, para o idoso, a questão do isolamento, ele também está presente, independente da pandemia. Eu vejo, citando aqui uma observação pessoal, né? Há algum tempo atrás, anos atrás, quando eu não era idoso, vamos assim dizer, eu observava a minha incompreensão de determinadas restrições que os idosos tinham, né? Eu via isso com meu pai, via isso com a minha mãe, via isso com outras pessoas, né? Ou seja, aquelas perdas que o Sérgio mencionou aqui, muitas vezes elas não são compreendidas pelos mais novos. Somente quando nós passamos por elas, né, Perfeito. que nós vamos percebendo, puxa, meu pai sentia o que eu estou sentindo hoje, né? E eu não compreendia aquilo naquela época. Então, esse tipo de não compreensão nos leva a evitar a convivência
mais a miúde com o idoso, né? Então o idoso começa a sentir-se isolado, não apenas por causa da pandemia, eu acho que isso é importante da gente pontuar. Ele começa a se sentir isolado porque ele está num ritmo de vida diferente daquele que está acontecendo no mundo, daquele que está acontecendo com a maior parte das pessoas, de alguma maneira, né? Então, eu diria que uma das dificuldades que não é o isolamento em si, também ele provoca, mas é ele identificar a incompreensão daqueles que ainda não vivenciaram essa fase. Que os fazem, muitas vezes, não sentir parte da questão. Está numa conversa, de repente a gente não presta atenção no idoso. Nós estamos indo para uma reunião social e, de repente, o idoso fica isolado porque ele não está fazendo parte. Então, esses cuidados, essas dificuldades que a gente quer destacar, porque elas fazem parte da felicidade interior. As pessoas querem ser aceitas, as pessoas querem ser incluídas, né? Nós vemos tanto hoje em dia o pessoal falar em discriminação de diversos tipos, né? Discriminação de raça, discriminação de opção sexual, uma série de coisas, e não percebemos que muitas vezes, sem a gente ter a intenção de, acabamos discriminando também o idoso, que é uma das grandes dificuldades. E tudo isso tem a ver com a espiritualidade. Tudo isso tem a ver com o íntimo. Tudo isso tem a ver com a emoção. Bem-estar pessoal. O bem-estar pessoal que a gente tem. Para que o idoso ele vai ter que aprender a lidar com isso tudo, né? Para que ele possa espiritualmente ficar bem. Muito bem, Clarissa. Essa exclusão que o Marinho comentou, às vezes não só acontece no dia a dia, mas dentro da própria casa. Muitas vezes o quarto do idoso fica isolado da família, né? Enfim. Então, a família realmente precisa acolher o idoso com mais carinho. E em relação ao isolamento social, o momento que nós estamos vivendo, a gente não pode esquecer também que, além do fato do isolamento em si, os idosos estão preocupados por serem grupos de risco. Então, isso também causa uma ansiedade, isso também causa uma preocupação que, às vezes, pode ser excessiva. Então, a família precisa, de certa forma, trabalhar isso com muito carinho com os idosos e também pelo fato de eles não poderem sair, aqueles que podiam ainda fazer as suas coisas, podem aumentar a sensação de inutilidade, de ser um fardo para a família, de dependência. Né? Então, isso realmente tem que ser muito trabalhado com carinho pelos familiares. Agora, Clarissa, você está colocando uma coisa que nos remete a pensar outra, né? Você coloca esse isolamento, o carinho que a família tem que ter, etc. Tal. Mas a ausência disso pode levar o idoso a uma situação de depressão. Ele pode entrar numa fase depressiva, né? Porque o isolamento, a família não dá o carinho necessário, não o atende mais nas suas necessidades. A pergunta, como é que o Espiritismo pode ajudar alguém, pode ajudar a família ou o próprio idoso a evitar essa situação de depressão? Que com a chegada da depressão, podem chegar outras doenças também, né? Como é que o Espiritismo pode ajudar? Nossa, o Espiritismo é extremamente consolador, né? A partir do momento que ele mostra que a vida continua, que nós temos uma vida depois daqui, que a nossa vida é eterna, o quanto de consolação e de esperança ele traz para um coração que às vezes acha que não tem mais nada o que aprender nessa vida, que não precisa, que não tem mais o que viver, né? Que não tem mais o que aprender, não tem mais o que fazer. A partir do momento que se dilata a visão, mostrando que cada momento vivido aqui na Terra é importante, que essa idade, essa terceira idade, é um ótimo convite para uma iluminação interior. Né? A gente viveu experiências na Terra, tem uma oportunidade de refletir, de aprender, mostra que cada segundo da nossa existência é importante. Mostra que o último suspiro da nossa vida, muitas vezes pode trazer aprendizados importantes que a gente vai levar para a vida espiritual. Então, nesse sentido, tem outras maneiras que o Espiritismo pode contribuir, mas dilatar a visão da vida traz uma esperança e uma consolação muito grande, porque mostra que o aprendizado, ele acontece, não é só nos jovens, mas é cada segundo da nossa existência. Ok. Marinho? Eu acho que a colocação da Clarissa foi muito feliz, porque aqueles de nós, eu não vou me referir ao idoso como sendo uma terceira pessoa alheia a nós. Vamos nos referir a nós próprios, né? Quando nós temos essa percepção que o Espiritismo nos ensina, que é a continuidade da vida, né? Que é a capacidade de nós entendermos essa dinâmica maravilhosa, transformadora,
que a vida tem na nossa trajetória aqui, nós vamos, de alguma maneira, nos preparando para isso. E vamos compreendendo e aprendendo a lidar com as mudanças que são naturais na questão, mas eu me refiro aos relacionamentos, não me refiro à saúde. Nós vamos aprendendo a lidar com a naturalidade de os próprios relacionamentos irem também se transformando. Isso me faz lembrar, Toríbio, se eu posso citar aqui. Claro, por favor. Uma passagem que se encontra no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Ali tem um diálogo de Jesus com Pedro. Porque um dia que eles estavam ali, o colégio apostolar reunidos, Pedro começou a sentir assim um pouco discriminado. Está relatado ali no livro, eu convido quem quiser recuperar essa história inteira lá, é muito bonita. Porque os apóstolos mais novos, eles comentavam entre si de quem será que vai substituir o Cristo, né? Quem será o sucessor do Cristo, né? E começavam entre eles, né, muitas vezes, fazerem colocações, né, de quem pode ser, quem não pode, né? Aliás, é desse episódio que nasce aquele exemplo do Cristo, de dizer que aquele que mais ama, que mais serve, será o continuador, né? Aquele episódio do lava-pés, né, que Jesus fez, né? Vem daí, dessa passagem, né? Não está citada isso na passagem, mas esse é o momento, né? E nessas conversas entre os mais novos, Pedro ouviu alguém dizer o seguinte: puxa, nós não podemos contar com Pedro, porque Pedro já está ficando idoso, ele tem família, ele é casado, né? Então nós não podemos, nós temos que outra pessoa, né? E aquilo afetou Pedro um pouquinho. E Pedro foi conversar com Jesus a respeito disso, né? E Jesus trouxe para Pedro um ensinamento maravilhoso, mostrando qual que é o papel espiritual daqueles que estão envelhecendo, no sentido de orientar os mais novos, no sentido de ter cuidados, ainda que sejam em tarefas de menor responsabilidade, mas que igualmente perante Deus tem importância, né? E principalmente a sabedoria que ele tem, o que ele aprendeu, como é que ele pode compartilhar o que ele aprendeu com aqueles que ainda estão trabalhando, né? Ou seja, trouxe para Pedro não mais uma ideia de que estava se fechando o mundo espiritual, que ao contrário, aquele momento da idade de Pedro estava na realidade abrindo horizontes transcendentes que falavam da espiritualidade e da contribuição que ele podia dar de uma maneira muito importante. Então, tudo isso que foi dito aqui pela Clarissa agora é muito importante, porque o Espiritismo vai ensinar isso. O que nós vamos aprender durante a nossa existência, nós vamos ter a capacidade de podermos passar para outros, né, com serenidade, com alegria e com compreensão de que é o momento que a gente vive mesmo. Ok, nós estamos falando hoje sobre os desafios da terceira idade, né, na atualidade. E esse é o programa Semeando a Boa Nova, se você entrou agora por aí. Obrigado por estar com a gente e deixa o seu post, o seu comentário. Esse aqui é o Sérgio Marinotti, o nosso convidado de hoje. Sérgio, você ia fazer uma colocação? Não, só em cima do que a Clarissa falou, do papel fundamental do Espiritismo, nessa fase nossa, né? O que acontece? A depressão ela se caracteriza por diversas formas, né? Então, todos nós sentimos, algum dia a gente vai sentir um pouquinho de tristeza, a gente vai sentir um pouquinho de melancolia, né? Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é quando esse processo se estabelece e fica com frequência nos incomodando. Esse é a preocupação. Agora, Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa preocupação que você está colocando aí, você colocou uma coisa interessante. De vez em quando você vai sentir uma melancolia, ou você vai sentir um desejo assim de não estar mais por aqui, alguma coisa assim. Se a gente orientasse um idoso, se nós pudéssemos falar para ele mais sobre a reencarnação, a expectativa de que a vida continua, a vida não se encerra nesse ciclo material que ele está. O conhecimento, o aprofundamento nas questões da reencarnação
pode ajudar o idoso na terceira idade, o idoso nesta fase que ele está na terceira idade, sofrendo todas as consequências que o meio traz para ele? Quanto a isso aí, não há dúvida, né? O Espiritismo, ele, além de tudo, ele promove um objetivo, né? Ele faz com que a pessoa tenha uma crença em algo superior. Ele pode, através dos ensinamentos, né? Toda a leitura que nós temos, né? Todos os livros espíritas, então, é uma quantidade tão grande de mensagens a respeito do que acontece após a morte, né? Após o desencarne, que fornece um norte para as pessoas, né? Quer dizer, ali o fato de você dizer que a reencarnação existe, que você vai ter a oportunidade de retornar, de reaprender, de refazer, isso traz um alento para o coração da pessoa, né? E estimula ela a continuar procurando cada vez mais melhorar. Ok. Né? Muito bem, nós estamos aqui falando sobre os desafios na terceira idade e na atualidade. Marinho, dá um recado para os nossos ouvintes aqui. Me parece que hoje, aqui no Núcleo Espírito Semeador, vai acontecer alguma coisa em especial aí, algum evento diferente. O que é que vai acontecer aqui hoje, Marinho? Conta para o nosso espectador aí. Toríbio, na realidade, nós vamos ter 2 eventos não comuns, vamos assim dizer, especiais, como você usa. Um deles é uma campanha que os nossos companheiros aqui da casa estão fazendo para a coleta de alimentos. Nós estamos preparando uma cesta básica mais reforçada um pouquinho de Natal para a distribuição na semana que vem, o último sábado antes do Natal, né? E está em curso uma campanha de pedido de alimentos, né? Já vem há 2 semanas. E no dia de hoje, para que as pessoas que ainda têm o receio, né, que naturalmente têm o receio, foi organizado aqui um sistema que a pessoa não precisa sair do carro. Um drive-thru. O moderno é o drive-thru, né? Quer dizer, a pessoa entra pelo carro com um portão, né, faz a sua colaboração, conversa rapidinho, né, bate um papinho com os nossos voluntários e sai pelo outro portão sem precisar sair do carro. E então o drive-thru vai estar funcionando hoje aqui das 9h, quer dizer, praticamente daqui a pouco já começa a abrir aí os portões, né? E vai até às 15 horas, às 16 horas hoje, né? Eu preciso verificar o horário correto. É até 16 horas, né? E hoje e amanhã também. Quer dizer, as pessoas que quiserem trazer, e não importa o quanto traga, o que importa é... E quem sabe aqui tem até uma sugestão, né? Quem tiver um idoso em casa, põe o idoso no carro, né? E venha ao centro espírita que ele não vai precisar descer da casa, ele vai também se sentir útil com essa doação. E então, amanhã amanhã é o mesmo horário, das 9h? O mesmo, das 9h até as 16 horas. Das 16. Né? Aliás, este fim de semana, eu vou tomar um pouquinho mais do seu tempo, temos várias coisas acontecendo, né? Então, isto vai estar aí, a gente mais tarde pode repetir novamente. E outro evento especial que vai acontecer hoje, nós vamos estar recebendo aqui logo mais, às 10 horas, a participação de uma médica infectologista que vai responder perguntas sobre este momento da pandemia que nós estamos vivendo. Nós não vamos falar sobre o que é a pandemia. Nós vamos falar sobre como que a gente deve conviver com a pandemia até que as vacinas, até que a profilaxia, até que efetivamente todo esse processo pandêmico se passe. Então ela vai trazer várias orientações práticas para nós, né? Nós vamos fazer esse sistema pergunta e resposta, o ouvinte vai poder mandar pergunta também, para que a gente faça isso. É uma médica espírita, ela é cria, de uma certa maneira, do semeador, ela se tornou espírita antes de entrar na faculdade, hoje já está em outras atividades, né? Mas ela vai também dar uma perspectiva espírita desse momento que nós estamos com a pandemia. Então, são os 2 eventos.
às 10 horas. Hoje, às 10 horas da Às manhã. 10 horas, no Facebook, né? Da página no Facebook Da página do no Facebook semeador. do semeador. Né? A doutora Alessandra vai estar conosco aqui às 10 horas. Muito bem, nós estamos aqui hoje falando sobre os desafios da terceira idade na atualidade. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Tem alguém já respondendo aí, já dando o seu posicionamento a respeito da terceira idade e respondendo? Que eu pergunto o que é que você faz, né? Você tem alguma experiência com idosos? Conta pra gente, né? Tem o nosso Salomão Almeida, nosso querido Salomão. ouvinte. Olha o que ele fala. Ele tem 76 anos, mais alguns meses, só que ele sente que a mente continua jovem. O corpo não acompanha, mas ele não faz o que ele fazia, mas ele pedala 50 quilômetros, limpa a casa, faz almoço, e ele vê a doença como algo natural. Olha aqui, mandar um abraço para ele. O Luiz Cláudio da Silva comentou que o idoso é simplesmente um jovem há mais tempo. Ou seja, É verdade. com mais experiência. A juventude se prolongou. Se prolongou. E aproveitar, Turíbio, e mandar nosso tradicional abraço para Claudete Pressetti, Eunice Marqueto, Mariana Cossa, Aneli da Vila Zelina, a Cida de Santo André, Érica Fickert, Marlia Albuquerque, Fátima Janvec, Teresina Estefato e Rosa Canhaça. Muito obrigado para você que nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova. Ô Sérgio, o idoso, né? Aquele idoso que trabalha, que tem atividade, isso é uma condição até natural, né? Nos países subdesenvolvidos isso é muito natural, até porque as pessoas precisam ter uma condição de vida, né? Sim. Financeiramente, etc. Tal. Sem dúvida. Aqueles idosos que trabalham, né? O que a gente fala para eles em termos de limite? O Espiritismo considera que há uma idade limite para parar de trabalhar? Então, Turíbio, esse tema ele é abordado no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, das leis morais, né? A lei do trabalho. A questão 683, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: qual é o limite do trabalho? E os espíritos responderam: o limite das forças, de resto deixa Deus o homem livre. Perfeito. Né? E aqui nós podemos fazer uma parada para mencionar, inclusive, uma experiência que nós vivemos aqui no Semeador. A questão do trabalho. O trabalho tem uma visão muito ampla, né? Não é o trabalho só o trabalho de ir ao escritório ou ir ao comércio. O trabalho ele tem um significado muito mais amplo do que isso. Então nós tivemos aqui algumas experiências muito interessantes, ou seja, pessoas idosas de idade já avançada que estavam em casa parados, né? Estavam podemos falar na ociosidade, porque é complicado esse momento, né? E encontraram no trabalho aqui no Semeador, certamente nós temos esse exemplo em muitas outras casas espíritas, muitos outros organismos religiosos, né? Em que as pessoas encontraram uma razão para sair de casa no trabalho voluntário. Né? Então, a questão de falar do limite das forças é uma coisa bem subjetiva, né? A gente precisa colocar aqui um espaço para a gente talvez discutir um pouquinho mais. Mas como é interessante que realmente, se você falar do limite das forças, né, a pessoa, para fazer a caridade, ela acaba sempre encontrando um pouquinho mais de força para auxiliar. Né? Já que ele citou, né, não dá para deixar de falar, já que você falou do semeador, lembrar do nosso querido Leonildo Nali, né? O Nali até os 90 e quanto, Marinho? Quando ele desencarnou? Até 90 anos. Até 90 anos estava nativa lá, estava É. trabalhando ali, aqui no semeador, né? Não, e muitos outros exemplos, né? Nas várias atuações, né? Vamos pegar o exemplo que está acontecendo neste instante com o nosso, eu me permito dizer amigo, apesar de não ser próximo, né? Mas com o carinho espiritual a gente se refere a ele como nosso amigo, né? Que é o caso do Divaldo Pereira Franco, né? Com 93 anos de idade, ativo, ainda participando de palestras, participando sempre que consegue, e neste exato momento, neste mês, está lançando mais um livro de autoria do mentor espiritual Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, exatamente como uma orientação para nós neste momento de transição que o mundo está vivendo, né? É um livro substancioso, quer dizer, para psicografar um livro de 200 páginas, 300 páginas, exige trabalho e dedicação, e está ele ativo aí nesse sentido, né?
E se nós quisermos pegar exemplos aqui da nossa casa, sem qualquer pretensão, porque sabemos que isso existe em outras casas também, falamos isso apenas a título de exemplo, sem demérito de tantos outros, né? Nós temos lá em São Caetano o seu Nemésio, por exemplo. Um né? grande abraço para o nosso querido Nemésio Nicolini, Lá no- 97, se não me falha a 97 memória. anos, né? Nós temos aqui a esposa do Sionário, a Dona Dora, com 98 anos, que ela considera as horas dela durante o dia como um trabalho importante na produção de panos de prato para o nosso bazar. Quer dizer, quem a visita vai encontrar ela trabalhando ali, né? E quando ela quer descansar do trabalho, o que ela faz? Ela pede um livro espírita para ler. Quer dizer, e ela consegue ocupar esse tempo dela e estar bem espiritualmente nesse processo como um todo, né? Citamos isso como exemplo porque e temos muitos exemplos, né? Chico Xavier, né, que superou tantas dificuldades, né? Chegou também praticamente aos seus 90 anos ativo, orientando, falando, né? Sem dúvida. Quantos outros exemplos? Você citou, Sérgio, o caso da aposentadoria, né? E sem querer ser repetitivo, enfadonho, os bons exemplos precisam ser citados, né? Nós temos um colaborador, né, que eu permito aqui falar rapidamente, pelo mérito, o nome dele, o senhor Araújo, que um dia aposentou-se e caiu nessa situação que o Sérgio colocou. Como é que eu vou ocupar o meu tempo? Né? Aí ele descobriu, como ele participa aqui na casa, no Grupo da Pomada, aí ele descobriu que ele podia fazer um trabalho de visitar todas as casas comerciais, tipo ótica, que vendia naquela época, né? Hoje não é mais assim, que vendia os potinhos, vendia filme para máquina que não era a máquina digital, e começou a fazer uma campanha, ele sozinho. Ele falava, poxa, eu não pago mais o ônibus, então eu não preciso gastar dinheiro. E ele começou a visitar todas as óticas do ABC, todas as casas de conveniência do ABC que trabalhavam com filme na época, pedindo para que guardassem o potinho de plástico para usar como recipiente da pomada. Fez isso por quase 10 anos. A quantidade de potinhos que ele acumulou para o nosso posto de pomada aqui, então, foi uma coisa impressionante. Quer dizer, são exemplos que a gente tem que mostram que quando nós, de alguma maneira, queremos fazer, né, que a gente supera. Claro que nós vamos ser mais devagar, nós vamos ser mais lentos, vai demorar mais, nós vamos querer conversar mais, vamos querer bater mais papo, tudo isso vai acontecer. Mas temos como ocupar o tempo com qualidade. E a gente não pode esquecer que a vida tem utilidade, mesmo que a gente não consiga fazer as coisas materialmente falando. Se a gente olhar a vida de uma forma muito material, a gente pode pensar que alguém que não consegue produzir algo, ela tem inutilidade na sua vida. E muito pelo contrário. Mesmo alguém numa cama de um hospital, mesmo alguém numa cama dentro de casa, uma pessoa acamada, enfrentando processos difíceis de doenças, a vida está em atividade ali. Né? Aquele espírito que está ali, né? Aquela pessoa que está ali, está trabalhando muitos sentimentos, está trabalhando, tem uma grande oportunidade de rever conceitos, de rever sentimentos. A família, de certa forma, está trabalhando também muitos sentimentos, está aprendendo, evoluindo. Então, a vida está em atividade de diversas maneiras. Né? Então, não só quem não produz coisas materiais tem a sua utilidade, mas a vida em si é uma grande oportunidade para o espírito evoluir. Né? Posso Claro, só Sérgio, aqui, por favor. oportunamente, em cima do que a Clarissa está falando, eu tinha reservado aqui uma mensagem, uma mensagem do Chico Xavier, a respeito do envelhecimento. Ele diz o seguinte: os que sabem envelhecer adquirem uma sabedoria que tem como fonte não a extensão do tempo vivido, medida em anos, tá certo? E sim a intensidade de vivência medida em sentimentos. Olha que coisa. Muito profundo. E para concluir, sem também a gente perder a oportunidade, com a licença de todos, a definição que nós temos de trabalho, que está no Livro dos Espíritos, né? A definição que a gente tem ali do que é o trabalho, os Espíritos são muito claros, dizendo que trabalho é toda ocupação útil. Independente da questão de remuneração. E nós vamos encontrar nos idosos que ajudam a família.
Quantos avós que não apoiam os Sim. filhos, né, que trabalham fora? Muito bem lembrado. Quantos idosos que ainda não fazem parte da vida doméstica com um trabalho? Quantas senhoras que não estão cuidando do almoço, da janta, todos os dias, né, envolvendo pessoas, ajudando vizinhos, né? Tudo isso é ocupação útil, tudo isso é trabalho. Muito bem, nós estamos aqui. Só lembrando você, o Marinho falou agora há pouco de um livro do Divaldo, que está sendo lançado agora pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o livro se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. No Rumo do Mundo de Regeneração. E o nosso companheiro lá do Recife, lá o Luiz Fernando, então, aliás, um abração para ele, nos recordando que esse livro fala dos bastidores espirituais da vinda do coronavírus aqui para o planeta, né? Então está aí no rumo do mundo de regeneração. Bom, Sérgio, quem deve cuidar dos idosos quando eles já não tiverem mais a força física ou recursos materiais para se manterem? Quem deve cuidar deles? Você vai responder já, porque agora a gente vai dar uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova para fazer as inserções dos nossos patrocinadores aqui, daqueles que nos apoiam, né? E você que está aí, responde para a gente. Você tem alguma experiência com idosos? Você vivencia alguma experiência com idosos? Dá um alô para a gente que nós estamos aguardando a sua resposta. Liga para a gente, 997-666-555. Se você preferir, você manda um e-mail para a gente no programa sbn@gmail.com ou você também posta aí na página do Facebook, essa mesmo que você está nos assistindo aí, deixa o seu comentário, dá a sua opinião. Diz pra gente se você gostaria de ver algum tema sendo abordado aqui no Semeando Boa Nova. Nós voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Semeando Boa Nova, hoje com o tema Desafios da Terceira Idade na Atualidade. E o nosso convidado de hoje é o Sérgio Marinotti, que é atuante tarefeiro aqui do Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouquinho a gente vai passar para ele, deixa eu dar uns recadinhos para você. Primeiro, avisar você que esse espaço aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Você vai procurar lá para conhecer um pouquinho mais no site da Torcisão. Mas você não vai colocar o tio no ão e vai colocar Indy de Indústria. Então você vai digitar www.torcisão.ind.br. E se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente. Sábado que vem, o nosso querido Ricardo Michelin vai estar com a gente aqui falando sobre o tema Jesus e os momentos atuais. Olha que tema interessante aí, Jesus e os momentos atuais. E também quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente oferecido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro também para você que você pode postar aí o seu comentário, fazer a sua pergunta e, inclusive, dar sugestões de temas que você gostaria de ver sendo abordados aqui no Semeando a Boa Nova. Bom, o Sérgio Marinotti é o nosso convidado de hoje. Eu tinha deixado uma pergunta para você. Quem é que deve cuidar dos idosos quando eles não tiverem mais força física, não tiverem mais recursos materiais suficientes para se manterem? Quem que deve dar o atendimento para eles, hein? Então, muito bem. Como nós falamos anteriormente, o Livro dos Espíritos aborda a questão do trabalho, né? Então, a questão anterior perguntou qual era o limite, né, para o trabalho. E, na sequência, eles abordam na questão 685, a pergunta que Kardec fez: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? E aí os espíritos respondem: sim, ele não está obrigado, senão segundo suas forças, conforme responderam antes, né? Mas ele dá sequência perguntando: mas que recurso tem o idoso necessitado de trabalhar para viver e que não o pode fazer, né? Aí a resposta da espiritualidade: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, ou seja, a família é a primeira a assumir a responsabilidade de cuidar do idoso. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei de caridade, fala-se da caridade. Isso, por exemplo, está previsto no Estatuto do Idoso, né? Essa é uma recomendação interessante para fazer. Muitas pessoas acabam por desconhecimento, né, das leis, porque acaba não se atualizando, fica fora do contexto atual, né? E o Estatuto do Idoso, ele estabelece uma série de recomendações e de direitos que ainda precisam ser melhor trabalhados. A gente reconhece isso, a gente está fazendo aqui uma observação mais ampla, né? Mas é óbvio que precisa se melhorar políticas públicas e tudo mais. Mas a questão do Estatuto estabelece essas responsabilidades, né? Dando força de lei, né? E estabelecendo as responsabilidades. Também tem isso. Fora isso, a gente sabe que esse assunto é tratado num capítulo do Evangelho, honrar pai e mãe, né? Uhum. Muito bem abordado pelo Kardec. Se não, Clarice. Mas é uma caridade silenciosa. Sim. Ver, né? Porque é uma caridade que não aparece aos olhos do mundo. Não. A família muitas vezes cuida do idoso, dedicando o seu tempo, se privando de muitas coisas, do tempo da sociedade, né? Quando a família consegue receber, trabalhar esses relacionamentos com o idoso, dar a atenção que ele precisa, e é uma caridade silenciosa, que passa despercebida aos olhos do mundo. Aliás, a mais próxima, né, Clarissa? Exatamente, porque quantas pessoas não doam o seu tempo, deixam de viver muitas coisas na sociedade para que possa oferecer o suporte para o idoso, estar presente. Exato. Então, assim, é realmente uma qualidade muito meritória. Nós estamos falando muito do desafio do idoso, né? Mas o desafio da família também é se preparar para esse momento, tanto para dar suporte para os pais, né? Como depois para receber esse suporte dos filhos, né? Nós vamos abordar esse tema mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Aliás, eu gostaria até de fazer um comentário aqui. A gente não poderia deixar de mencionar algumas instituições espíritas que trabalham com
as chamadas instituições de longa permanência, Longa as permanência. ILPs, onde ficam lá os idosos, né? E nós não podemos deixar de mencionar, por exemplo, o nosso querido Lar Bom Repouso, lá de São Caetano, capitaneado hoje pelo Dr. Homero. Aliás, um abraço para ele, já esteve com a gente aqui várias vezes, inclusive. Um trabalho maravilhoso de acolhimento de pessoas que não têm as famílias mais, né? Mas, e nesse aspecto, Sérgio, eu queria me aprofundar um pouquinho mais e entrar num tema muito sensível, que deve estar pegando aí muito de perto você que nos assiste agora aí, ou em algum momento você vai passar por situações semelhantes a essa, se já não passou, né? Quando a família decide levar para uma clínica de repouso, uma instituição, deixar lá internado, etc., o que a gente pode dizer para a família que opta por isso? Que é uma decisão difícil levar um idoso para uma clínica, para uma instituição de longa permanência e deixar lá, né? O que dizer para uma família que vive essa situação, ou já vivenciou e vai viver isso brevemente? Bom, esse tema realmente é extremamente sensível. Muito sensível, e nos mexe, cabe né, aqui fazer uma passagem assim, levando em consideração alguns fatores, né? Porque realmente só quem passa por essa situação é que poderia contribuir mais fortemente, né? Mas veja só, nós precisamos pensar primeiro naqueles que necessitam de cuidados especiais e que, na maioria das vezes, a família não está preparada para dar suporte, né? Você tem os problemas de arquitetura, né? Você tem os problemas de mobilidade, você tem os problemas de necessidade de equipamentos especiais, muitas vezes por conta do estado, né, da condição física que a pessoa está. Médico, existem algumas enfermidades que dependem, por exemplo, de uso de aparelhos, né? E que geralmente a casa não está preparada para isso, né? Então não é só o aspecto do preparo da família, mas também das necessidades, vamos dizer, tecnológicas, né, que existem à disposição, e muitas vezes aí a família tem que optar pela internação, né? Quer dizer, não há uma orientação específica, não. Chegou nesse momento, leva. É uma decisão da família. Né? Se possível, junto com o idoso, né? Inclusive, né? Sim, e quero lembrar também de instituições sérias que atendem que podem recepcionar o idoso e podem amenizar um pouco essa dor, sérias do ponto de vista nas suas pretensões, e sérias também do ponto de vista de acolhimento fraterno, acolhimento, inclusive com condições, às vezes, materiais muito superiores àquelas que o idoso teria em casa. Marinho? Eu gostaria também de dar aqui uma contribuição nesse ponto da nossa conversa, por ter vivenciado isso, né? E estamos vivenciando uma segunda vez agora, né? Na oportunidade, nós acompanhávamos o meu pai com um geriatra, né? Nós chegamos a essa condição também, né? E fomos nos informar com o geriatra, né, o que seria o melhor para ele, né? E esse geriatra, uma pessoa já também com uma certa idade, muito experiente, e a gente percebe que, independente da religião, com uma presença de espiritualidade interessante, ele nos trouxe como se fosse um esquema de decisão para esse tipo de coisa. Dizendo, olha, o melhor de tudo é quando o idoso, para ele idoso, quando ele fica em casa sendo cuidado pelos familiares. Mas, uma boa parte das vezes, isso não é possível. Perfeito. Porque os familiares precisam exatamente trabalhar e não tem como cuidar do idoso. Aí entra a segunda opção, que é, se a família tiver condições, né, de contratar um cuidador para que cuide do idoso em casa, é melhor. Agora, isso também não é fácil, não é comum, porque o cuidador, né, que às vezes precisa você ter mais de um, a família pode não ter condição econômica para isso. Nessa condição,
Quer dizer, se não é possível, a familiar cuidar. Se a família não tem recursos e condições para contratar um cuidador, é melhor colocá-lo numa boa clínica. É melhor colocá-lo uma boa instituição que vai fazer todo o cuidado, né? Porque em qualquer uma dessas opções, o que vai acontecer é que a maior parte das vezes o idoso não vai ficar isolado. Ele vai estar interagindo. Ele vai interagir com o cuidador, vai interagir com a família, vai interagir numa instituição se ele tiver. E aí é que vem o que foi dito agora aqui pelo Turíbio e pelo Sérgio, que é uma decisão da família, né? Conforme a família consegue administrar essas condições, né? É claro que isto é uma decisão individual, uma decisão familiar, né? E preparar muitas vezes o familiar para essa condição também. E você internar um familiar numa clínica de repouso não quer dizer perda do vínculo familiar, né? Em clínicas não deixou de ter família, né? Exatamente. Então a proximidade da família deve continuar. Para que aquele familiar sinta-se acolhido não só no ambiente que ele está, mas ele se sinta parte, recebendo o afeto dos familiares, recebendo visitas constantes. Então, não é um abandono. Aliás, algumas dessas clínicas possuem até alojamentos, acomodações para a família passar um tempo lá com o idoso, ficar alguns dias. Exatamente. E assim, também compartilhando uma experiência pessoal, recentemente meu pai também precisou ser internado numa clínica de repouso, e isso não fez com que a gente perdesse o vínculo com ele, muito pelo contrário, permitiu inclusive uma aproximação. Então hoje, analisando, né, ele já faleceu há algum tempo, a gente percebe que foi uma oportunidade dele receber um cuidado que ele precisava naquele momento físico, enfrentando uma doença, que talvez se ele estivesse em casa, ele teria antecipado a sua passagem para o plano espiritual. Então ele pôde aproveitar mais momentos aqui na Terra, necessários, que a gente não sabe, né, o que Deus espera de nós, mas sempre o aprendizado, então foi necessário para o aprendizado dele, e para nós foi uma oportunidade de nos aproximarmos também naquele relacionamento com a convivência constante na clínica de repouso. Então, muitas vezes, né, para algumas famílias, é importante, porque ela se sente segura, o idoso recebendo os cuidados necessários, mas o vínculo familiar precisa continuar, para aquele idoso se sentir parte da família de alguma forma, recebendo o amparo para enfrentar esse momento. Marinho? Não, e tem um aspecto cultural também, não é? Que a gente precisa levar. Muitas vezes, nós aqui brasileiros, latinos de uma forma geral, entendemos que dar uma oportunidade de uma clínica de repouso, uma instituição que cuide do seu familiar, soa como se fosse uma espécie de um abandono. E isso é cultural, não é isso, né? Tanto não é assim, que se nós olharmos para países desenvolvidos, né, a quantidade de residências especiais, com cuidados especiais, né, é muito comum. Eu tive uma experiência com amigos do exterior que relatavam para mim, olha, o meu filho já tá me dando de presente que o dia que eu não puder mais estar aqui sozinho, que eu já tenho um lugar para eu ir. Quer dizer, então para ele, pai, era um cuidado, era um carinho que o filho estava dando para ele, dizendo, olha, enquanto o senhor estiver bem, vai estar aqui. Mas o dia que não tiver, fique tranquilo, que nós já temos aonde o senhor vai ficar bem. Quer dizer, então o próprio idoso já via naquilo uma maneira de estar recebendo o cuidado e a atenção que o filho poderia dar. Então tem um aspecto cultural que a gente precisa evoluir. Este relato da Clarice é muito esclarecedor nesse sentido. E você, tem alguma experiência com idosos? Conta pra gente. Deixa a gente saber, posta aí para Clarice, já vai ler aí o seu comentário. E hoje nós estamos falando dos desafios da terceira idade na atualidade. Se liga pra gente aqui, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui no Brasil e fora daqui da região da Grande São Paulo, o DDD é o 11. Liga pra gente aqui, estamos aguardando o seu contato. Ou posta aí no Facebook mesmo, que você está nos assistindo, o que você pensa sobre esse assunto, a sua opinião, faz a sua pergunta. E também diz pra gente que tema você gostaria de ver sendo abordado aqui no Semeando a Boa Nova. Ô Marinho, sim, pode falar, Marinho. Turíbio, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, esse momento de mudança de assunto, vamos dizer,
para reforçar a questão dos relacionamentos. Não é? Amanhã é o segundo domingo do mês. Sim. Não é? E como todo mês, no segundo domingo do mês, é realizado aqui na casa o encontro mensal de harmonização familiar e pessoal. Não é? E nós vamos estar recebendo amanhã aqui o nosso companheiro Aderbal, não é? que estará falando sobre os relacionamentos na vida conjugal, neste momento que está aqui. Amanhã. Amanhã. Lembrando que esses encontros são normalmente presenciais, mas também, em função do distanciamento social, ele está sendo realizado remotamente, né, pela mídia, né? Nós vamos passá-lo também pelo Facebook, que é o Facebook aqui da página do Semeador, né? Então fica o convite aí, amanhã às 10h30, para que aqueles que puderem conversar, ou que puderem enviar suas perguntas, que puderem ouvir o Aderbal e o trabalho que é conduzido aqui pelo Turíbio, que não percam essa oportunidade. Amanhã, 10h30 da manhã. E ainda sobre relacionamentos, se você me der mais 2 minutos... Claro, por favor. Eu quero fazer uma citação aqui de um caso muito interessante, né, que reforça a questão da espiritualidade. Nós não vamos encontrar a palavra espiritual, nós não vamos encontrar a palavra espiritualidade, mas nós vamos encontrar a importância do bem-estar através dos relacionamentos. Eu quero destacar aqui um estudo que foi feito na América do Norte, mais especificamente na Universidade de Harvard, e atualmente o responsável por esse estudo é o professor Robert Waldinger, né? E ele fez recentemente uma exposição aquelas conversas do TED, né? Os chamados TED Talks. Aquelas conversas rápidas, né? Ele fez uma exposição de um estudo que é inusitado no mundo. É um estudo que tem mais de 70 anos, são 75 anos de estudo. Diz que ao longo desses 75 anos, os pesquisadores foram trocando. Porque começava um pesquisador, depois ele se aposentava, outro entrava no lugar, mas o projeto... A pesquisa não parava. Não parou. E como não parou até hoje. Né? Coisa linda, né? O que eles fizeram? Lá nos anos 40, né, eles cadastraram 2 grupos de indivíduos adolescentes. Falaram com as famílias, pesquisaram os adolescentes, faziam exames médicos nos adolescentes e, desde os anos 40, foram acompanhando a vida desses adolescentes até hoje. Foram muitos. E para ver o que eles aprendiam, como que aqueles adolescentes iriam chegar nesta quadra da vida, em que condição queriam chegar. Então eles viram, tinha um grupo que eram pessoas bem posicionadas economicamente, alunos de faculdade, muitos alunos lá de Harvard mesmo, e outros que eram pessoas menos favorecidas, de menos posses, os 2 grupos. E foram acompanhando esses 2 grupos de adolescentes por todas essas décadas. E agora, qual que é a conclusão que eles chegaram? Que independentemente da condição econômica, independentemente da profissão, independente das doenças, independente de tudo, aqueles que chegaram nessa condição bem são aquelas pessoas que mantiveram bons relacionamentos. Aquelas pessoas que têm relacionamentos familiares e de amigos saudáveis. Quer dizer, independentemente da condição econômica, independente do que fez na vida, esses é que estão melhor neste momento da existência dele. O que marca a qualidade de vida é o relacionamento, né? Por isso que nós estamos aí com uma oportunidade de falarmos sobre relacionamentos também, né, no dia de amanhã. Perfeito. Muito bem. Nós estamos aqui na linha com o nosso companheiro Flávio Tolini. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Turíbio. Bom dia, Sérgio, Clarissa, Marinho. Sempre um prazer estarmos juntos, mesmo à distância. Muito bem. Flávio, eu sei que você não está na terceira idade ainda, você é um jovem, um rapaz jovem, etc. tal.
mas queremos ouvir a sua opinião a respeito dessa situação que envolve a terceira idade. E queria que você comentasse com a gente, inclusive, Flávio, as tuas passagens aí pela questão da terceira idade. Como é que você vê a questão do evangelho? O evangelho pode ajudar os idosos nessa fase da terceira idade? O evangelho no lar, que a gente sabe que você é um praticante efusivo do evangelho no lar, pode ajudar, Flávio? Olha, Turíbio, a pergunta é realmente muito, muito importante, muito bem colocada. Porque eu lembro, desde tenra idade, ainda muito jovem, que nós praticávamos o evangelho no lar, e minha mãe, principalmente, trazia uma das passagens que falava da piedade filial. E para mim foi o maior ensinamento. Eu lembro de uma vez que em família nós fizemos o evangelho e meu pai se emocionou muito quando nós fizemos um estudo um pouco mais profundo da passagem, porque mostra a responsabilidade dos filhos perante os seus pais na velhice. Ele faz um equilíbrio, né, de responsabilidade do quanto eles dedicaram a vida aos nossos cuidados, e cabe, nesse momento da vida deles, nós estendermos a mão e proporcionarmos, inclusive, as frivolidades, não só as coisas básicas. Um cuidado especial que todos nós devemos ter é não renegar, né, os piores aposentos, não colocar esses idosos para uma moeda de troca com trabalhos domésticos, os cuidados com os filhos ou mesmo os netos. Então é uma observação muito importante que a gente deva ter. O Marinho comentou sobre a condição cultural, né? E nós aqui no Ocidente somos muito diferente do que as famílias no Oriente acabam por praticar. Os melhores lugares na mesa, as melhores oportunidades, o melhor pedaço, né, da refeição é sempre ofertado aos idosos, numa condição de respeito, de lisura, de amor, de condições morais. Então eu vejo esse aspecto do evangelho no lar uma condição de formação, porque todos nós vamos passar por isso. Então nós, tutores, ensinamos nossos filhos, e nós também que estamos fazendo essa transição para a maior idade, né, assim como temos o hábito de falar, ter também a consciência do que nós temos que enfrentar. O Marinho colocou muito bem, os nossos relacionamentos são a semeadura para que no futuro nós sejamos melhores assistidos. Mas eu brinco às vezes aqui em casa com as minhas filhas que eu já estou me preparando até economicamente que caso isso um dia aconteça, eu não quero ser um peso na família, né? E que o que mais vai valer é a intensidade, o amor, não pelo tempo ofertado nos cuidados, mas na qualidade que isso vai ser feito. Então eu brinco que se eu tiver aqui para uma casa de repouso, não por uma questão cultural, eu não vou me sentir abandonado. Mas é óbvio que se esse idoso estiver no seio familiar, no cuidado da família, no ambiente doméstico, participando dos momentos felizes, é realmente muito melhor. Vivendo ativamente a vida familiar, né? Sem dúvida, né? Então, às vezes, aquele idoso, aquela idosa está ali presente, às vezes sem consciência, mas aquela atmosfera proporciona para esse idoso momentos muito íntimos de alegria que vão ficar marcados no hino da alma, né? Muito bem. Bom, Flávio, muito obrigado pela sua entrada aqui, a sua participação aqui no Semeando Boa Nova. Foi um prazer falar com você, ok? Turíbio, muito obrigado, eu que agradeço. E queria fazer um elogio à nossa equipe técnica, que a qualidade de áudio, de vídeo, o novo formato que o programa assumiu desde a transição da rádio para as mídias sociais, realmente vale até nós da equipe aqui colocar um elogio especial a todos, viu? Muito bom. Flávio, muito obrigado pela sua entrada aqui, agradeço muito a sua entrada, tá bem? Um abraço a todos. Muito bem, nós estamos falando sobre os idosos na terceira idade, os desafios deles para a terceira idade, e eu convido você a se manifestar também, como tem muita gente se manifestando aqui nas redes sociais. Queria, inclusive, que a Clarice falasse aí. Clarice, nós temos ouvintes se manifestando aí na rede social, falando alguma coisa? Temos, Turíbio. Temos a Janete Finamori, ela comentou que muitos deveriam ouvir e aprender, pois ainda dá tempo. Olha, deixa eu aproveitar. Janete, olha a colocação que a Janete fez, repete, por favor.
muitos deveriam ouvir e aprender, pois ainda dá tempo. Queria sugerir a você, você já vai completar já. Janete, obrigado pelo que você está dizendo. Olha, se você tem alguma percepção de que você é uma pessoa autoritária, prepotente, se julga o maior do mundo, etc., vai visitar um asilo. Visita, né? Visita e depois você pensa, reflete um pouquinho sobre o que você vai ver lá, né? Porque o idoso tem muito a contribuir, é só ouvi-lo. Se a gente pegar a história do João, né? O João Evangelista, né? Sim, que depois reencarna como Francisco de Assis, o pai dele, o Pietro Bernardone diz, quando o filho estava para nascer, aquele espírito do João Evangelista, o pai dele disse assim: eu me recordo de quando, em um sonho, eu fui levado para ouvir um velhinho falando. E aquilo mudou minha vida. Sabe quem era o velhinho? Era o João Evangelista, que viria como filho dele. Então, o idoso tem sempre muita coisa a contribuir. Só para fala, Marinho. Não, eu queria pegar um gancho no que você acabou de falar e no que o Flávio também disse, que me ocorreu ele falou um pouquinho das outras culturas, né? Se nós pegarmos as culturas mais orientais, vamos dizer, nós vamos ver, por exemplo, no Japão, né? Na China, né? No Japão, os dirigentes de empresas, os governantes, eles precisam ser acima de 65 anos, né? Qualquer dirigente que tenha, assim, numa empresa com uma idade mais jovem, não está inspirando confiança naquela cultura. A experiência é valorizada, né? Então é interessante a gente observar como que cada cultura tem a sua forma, a sua particularidade. Clarice, você estava falando, eu te interrompi. Não, imagina, mandar um abraço para Nelly Bauer. Ela falou que apesar da idade ainda tem sonhos. Olha que bonito. A Denise Fustinoni disse que mesmo sendo culturalmente diferentes, a gente deve aprender a respeitar nossos pais e mães. E o Ricardo Leal Neto, ele comenta que a idade é do corpo. Ele imagina que o espírito não tem a idade, ou pelo menos que tal idade não é contada da forma que a gente conhece. Ele sente uma diferença grande entre a idade mental e aquela idade que percebe internamente, a idade do corpo. Essa diferença. Será que essa percepção tem a ver com a temporalidade do espírito? Sérgio, quer responder para ele, Sérgio? Sem dúvida, né? Nós temos aqui, precisamos imaginar, se falamos um pouquinho da reencarnação, nós imaginamos que essa é mais uma das inúmeras encarnações que tivemos, né? E que a idade do espírito, né? A evolução do espírito depende de como você aproveita, o que você faz com cada encarnação que você vive. Uhum. Então é muito, é até tranquilizador para a gente imaginar que você está espiritualmente se sentindo mais disposto, mais elevado do que considerar a idade biológica do corpo. Uhum. Isso é comum, você ter pessoas que pensa com muito mais rapidez, né? Mas o corpo às vezes não responde, né? Porque biologicamente a gente tem os efeitos do envelhecimento, né? Tulíbio, eu achei muito interessante essa observação do nosso amigo Ricardo Leal Neto, né, que a gente está com saudades dele, quando ele usou a expressão temporalidade do espírito. Muito interessante. Vamos aqui resgatar um pouquinho essa percepção que ele tem, que nos alegra de vê-lo com essa percepção, né? O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito disso? Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que da compreensão dos preceitos espíritas, em que diz que existem pessoas de idade que não compreendem os preceitos, as nuances, vamos dizer, filosóficas do espiritismo, né? Enquanto que existem jovens já em tenra idade que já percebem as nuances, já percebem o alcance moral dos aspectos da filosofia espírita. E eles atribuem isso a uma palavra que tem a ver com a tal da temporalidade que o Ricardo usou. O Evangelho chama isso de maturidade espiritual, que é o que a reencarnação explica, né? Que às vezes nós estamos com espíritos
já maduros, em corpos ainda jovens, pelas inúmeras experiências anteriores que aquele teve. Então, a maturidade espiritual reforça muito a percepção que o Ricardo acabou de colocar. Ok. Ô Sérgio, deixa eu entrar agora num tema igualmente sensível, que é a questão do suicídio, porque às vezes, né, os idosos estão com problemas de saúde, etc., tal, e que acabam buscando no suicídio uma forma de tentar amenizar as suas dores. Aparentemente, eles pensam assim, né? O idoso não comete suicídio de uma maneira tão usual, né? Ele simplesmente deixa ele tomar os remédios, né? Toma o remédio em excesso. Ele está cometendo suicídio do mesmo jeito, né? Sim. Então, já que ele está no final da vida, não seria, Sérgio, teria algum problema ele praticar o suicídio, Sérgio? Então, vamos responder da seguinte forma. Vamos, sem querer ser repetitivo, vamos usar um pouquinho o que a Clarissa falou no início do trabalho. A questão de que cada momento, cada minuto que se vive é uma oportunidade de adquirir experiência, né? Nós podemos usar aqui dois aspectos. Um aspecto é o técnico, que está descrito no Livro dos Espíritos, e o outro seria um comparativo mais dentro da linguagem usual nossa, né? Uhum. Dentro do aspecto do Espiritismo, a questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem direito de dispor da própria vida, né? E os espíritos respondem, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E esse assunto é um assunto que precisa ser discutido desde cedo, né? Se a gente for olhar o aspecto da filosofia vê o suicídio como uma solução definitiva para problemas temporários. Sim. É uma coisa para a gente pensar muito, falar desde cedo, falar na família, falar nas escolas, né? Usar esse tema, porque é realmente extremamente complicado e que não atinge só o idoso, né? Muito pelo contrário, atinge o jovem, a criança, né? O suicídio hoje é um tema extremamente polêmico, né? E se a gente for olhar sobre o aspecto da... Então, está claro que não é o ideal. Não é o ideal. Então, o que acontece? Se a gente fosse olhar pelo palavreado mais natural, vamos imaginar um devedor que tivesse a oportunidade de pagar os seus débitos com um desconto. Então, você está aqui durante a sua vida, você recebe uma oportunidade de ter um desconto para quitar suas dívidas. Você não ficaria feliz? Agora, ao contrário, quando você opta por contrair um novo débito, que é o que acontece quando a pessoa comete suicídio, porque ela chega do outro lado, ela vai ver que ela não resolveu nenhum problema e, pelo contrário, adquiriu um outro muito mais complicado, né? Então, acho vai que complicar a próxima reencarnação. Vai complicar a próxima reencarnação, e vai ficar sujeito a recompor não só os problemas que tinha, mas também um novo trazer problema. novos débitos para serem resgatados. Né? Clarissa? Temos duas perguntas aqui, Turíbio, de ouvintes. Nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova, mas dá tempo da gente responder rapidamente as perguntas que chegaram aí. Vamos lá. Passa para o Sérgio. Sérgio, primeira do Rogério PH Quadros. Nesse momento em que passamos, muitos idosos, ele inclui a vozinha dele querida, entraram em depressão ou ficam com um sentimento muito grande de tristeza. Como a gente pode auxiliar? O que a gente pode fazer para amenizar essa tristeza? Bom, eu não sei se eles praticam o evangelho no lar, né? Uma das formas é você, através da orientação, né, você buscar uma maneira de amenizar aquelas preocupações que envolvem a pessoa, né? O Evangelho tem algumas características que nos aproximam da espiritualidade, né? Além de purificar o ambiente, né, trazer vibrações melhores, né, distanciar um pouco aquele pensamento que é o que está trazendo a preocupação, porque a gente precisa ver qual é a origem dessa melancolia, né? O que está causando esse problema e tentar trabalhar nesse aspecto. E muitas vezes o conhecimento do problema é a fonte principal para a gente oferecer uma ajuda, né? E se for, a gente não sabe o caso, precisaria cada caso ter avaliar as suas características, né? Mas se fosse possível, sempre procurarmos trazer uma ocupação útil
para a pessoa, né? Porque o trabalho, ele é profilático, né? Aquela sensação de que a pessoa está sendo útil para alguém tem uma capacidade, tem uma força muito grande, né? Vimos o exemplo aí da nossa idosa de 98 anos que entende que produzir o pano de prato é um trabalho para ela e ela tem prazos, ela se cobra, está chegando o dia, precisa entregar. Quer dizer, então essa profilaxia do trabalho Faz bem. Quando aplicável, né? Quando aplicável. Dentro das condições, dentro do que a pessoa pode fazer, é muito útil. Cria uma perspectiva diferente e pode ajudar, pode auxiliar muito, né? Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para o Marinho. Quando o idoso não tem ninguém para cuidar dele, Marinho, como ele deve se portar? Então, interessante que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos essa mesma pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? Falando daqueles que não têm, que precisam ser cuidados, que não têm mais a sua sustentabilidade, né, pessoal, quem que cuida? Então ele falou que isso é o dever da família, né? Agora, na hipótese de não ter família, a resposta dos espíritos é que cabe à sociedade. Perfeito. A sociedade é que, de alguma maneira, tem que encontrar isso, né? Entende-se por sociedade aqueles que estão em volta, entende-se por sociedade a fraternidade, o sentimento, né? Quer dizer, se a sociedade falha, a pessoa vai sucumbir de alguma maneira. Mas é dever social para aqueles que não têm quem cuide, eles não conseguem se cuidar, que a sociedade supra de alguma maneira. Aí entra o papel do governo e tudo mais. Muito bem, nós estamos nos instantes finalíssimos aqui do Semana Boa Nova. Sérgio, por favor, deixe o seu recado em especial para aquelas pessoas que estão aí, aqueles familiares, filhos, parentes, que cuidam dos idosos diante dessas dificuldades naturais de questões físicas, mentais. Qual é o seu recado que você deixa para eles, hein, Sérgio? Bom, eu também aqui compartilharia um pouquinho da experiência vivida hoje, né? Mas, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, que isso é um exemplo de vida, né? É um exemplo para os filhos, né? Dos filhos, que um dia serão os cuidadores dos pais, né? E a gente pode ver, por exemplo, eu não sei se vocês tiveram acesso ao que aconteceu na última quarta-feira, se eu não me engano, quinta-feira, de uma senhora que estava em São Paulo com as filhas, que ela estava comemorando a última quimioterapia. Alguém teve acesso a essa? Foi um negócio muito interessante, a questão do cuidado. E eu aqui mencionaria a questão da experiência, que é o seguinte, o preparo, o preparo que é necessário para que todos nós possamos oferecer uma qualidade de vida, e dentro desse aspecto, isso aqui é um exemplo para todos nós, né? Quem cuida da família. A questão é, quando você se prepara, você tem uma forma diferente de auxiliar. A gente vê que a perda da visão, a perda parte da visão, parte da audição, acarreta outros problemas. E o fato de você aprender a conviver com isso, torna a coisa um pouco mais suave. Por exemplo, hoje alguns dos maiores problemas, né, que existem de internamento em hospitais, de internação em hospitais, são quedas dentro de casa. Então, olhando aquele aspecto de que o espírito tem uma idade e o corpo tem outra, as pessoas também precisam aprender a limitar, a melhorar alguns aspectos de acessibilidade dentro da casa. Por exemplo, a gente quer subir num banquinho, né, para pegar alguma coisa na estante, olha o risco, né? A questão de tapetes, obstáculos que tem na casa, né? A questão de tomar os remédios com hora. Tudo isso faz parte de um aprendizado que nós vamos desenvolvendo e podemos oferecer uma melhor atenção para a família, né? Sérgio, uma palavra só para resumir tudo que a gente falou aqui hoje sobre a questão dos idosos nesse momento. Que envelhecer não é um problema, né? Envelhecer tem problemas que precisam ser resolvidos, precisam ser trabalhados, né? E precisam ser resolvidos. Muito bom. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. Marinho, quem estiver interessado no atendimento fraterno aqui do Núcleo Espírito Semeador, faz o quê? A melhor forma, como nós temos todos esses meios de comunicação, temos aqui o Facebook, temos aqueles que conhecem, é entrar em contato com qualquer um dos nossos colaboradores, né? Que ele vai ser orientado em termos de que pessoa que vai entrar em contato com ele. Ok. Dá o seu telefone
e alguns dos atendentes estarão entrando em contato com ele, né? E outra alternativa é ele ligar aqui para o telefone do semeador, 4426-4017. Esse telefone consta do site. 4426-4017. E deixar o seu telefone que alguém vai entrar em contato e vai agendar o atendimento fraterno. Muito bom. Clarissa, quem é que ganhou o livro hoje? Hoje é o Cleiton Silva e a Roça Canhace. Ah, como é que eles fazem para retirar? Eles podem vir no Núcleo Espírita O Semeador também, o endereço consta no site, mas é Rua Itapiranga, na Vila Floresta, número 312, aos sábados, a partir das 9h30. 9h30, depois do programa Semana aí. Boa Nova. Muito bem. Quero lembrar você também que esse último bloco aqui do Semana Boa Nova teve o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi, 4451-7950. Repetindo para você anotar aí, 4451-7950. Muito obrigado, Sérgio, por estar hoje conosco aqui e falou sobre um tema tão importante que é a questão dos desafios da terceira idade na atualidade. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos e que Jesus abençoe a todos nós. E sábado que vem, Ricardo Michelin, nosso querido Ricardo Michelin, estará conosco aqui falando sobre Jesus e os momentos atuais. E uma boa semana. Uma boa semana, ouvinte, né, Clarissa?